Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele e hoje é a nossa primeira aula de produção textual. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula falando sobre a língua falada versus língua escrita. Como vocês sabem, um homem precisa estabelecer comunicação com os outros indivíduos. Toda atividade humana se caracteriza pela presença da interação. Então, agora, por exemplo, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, e ainda que isso não aconteça presencialmente, está acontecendo uma interação, independentemente de termos a fala ou a escrita. Somos seres sociáveis e utilizamos as diferentes linguagens. Então, temos a linguagem verbal, não verbal, híbrida ou mista. Existem diferentes maneiras para que a comunicação aconteça. É importante mencionar também que cada mensagem possui um discurso marcado por diferentes modalidades: instruir, entreter, informar ou persuadir. Quando a gente pensa em uma bula de remédio, por exemplo, ela tem o objetivo de nos instruir. Entreter, a gente pode pensar em um livro, né? Informar, o jornal nos informa diariamente a respeito de diferentes assuntos. Persuadir, por exemplo, alguém pode querer nos vender uma ideia ou um produto, certo? Ao longo dos anos, necessidades novas surgem, a língua muda, necessidades aparecem, não é mesmo? Consequentemente, novos gêneros com funções específicas também nascem. Um exemplo disso é o WhatsApp. Então, por meio, por exemplo, de textos curtos, nós conseguimos resolver diversos assuntos de uma maneira bastante prática. A língua é um conjunto organizado de elementos que possibilitam, portanto, a comunicação. Vamos falar agora dos aspectos dos gêneros discursivos. Cada esfera ou campo organiza os seus próprios enunciados, e é esses enunciados que chamamos gêneros. Os gêneros são heterogêneos, são diferentes e são dinâmicos. Eles são classificados em dois grupos, primários e secundários. Os gêneros primários são aqueles que provêm de situações de comunicação verbal espontânea, da vida cotidiana. O cotidiano está associado a algo mais espontâneo, né, de fato, da vida cotidiana de interação. Então, exemplos: linguagem oral, diálogos com a família, reuniões de amigos. Esses momentos são cotidianos, são espontâneos, a gente não fica pensando muito quando estamos, nós não ficamos pensando muito quando estamos, por exemplo, conversando com a nossa família. É uma linguagem mais descontraída. Entretanto, os gêneros primários podem também transformar-se e assumir estatuto de gênero secundário, tendo em vista a dinamicidade dos gêneros. Por outro lado, os gêneros secundários. Então, se os gêneros primários estão associados a uma ideia de espontaneidade, isso não vai acontecer, não vai ser uma marca dos gêneros secundários, porque eles envolvem uma forma mais elaborada da linguagem, normalmente a escrita. Geralmente, é na escrita que nós nos preocupamos mais com a maneira como ela vai ser desenvolvida, porque ela está associada mais a momentos de formalidade. Entretanto, por exemplo, quando a gente pensa no jornal, e o jornal da TV, nós temos uma linguagem que é falada, mas que é formal, né? Então, temos sempre que pensar em vários exemplos, tá? Então, os gêneros secundários envolvem uma forma elaborada, uma forma mais rebuscada da linguagem, normalmente a escrita, para construir uma ação verbal em situações de comunicação mais complexas e relativamente mais evoluídas, abrangendo assuntos artísticos, culturais, políticos e etc. Então, os gêneros primários têm uma relação com a vida cotidiana, com algo mais espontâneo, ao passo que os gêneros secundários já apresentam uma forma mais elaborada da linguagem, consequentemente, uma preocupação maior com a linguística, ok? Então, agora, esferas de atividade e comunicação humanas. Os gêneros discursivos geralmente aparecem relacionados a algum domínio discursivo, nome dado às grandes esferas de atividade humana em que os textos circulam. A seguir, apresentamos alguns domínios discursivos e gêneros textuais relacionados a eles. Então, por exemplo, instrucional.
aula, prova, que pode ser oral ou escrita, ditado, resumo, dissertação. Todos esses exemplos estão relacionados ao ensino, né? Ao conhecimento. Jornalístico, temos aí notícia, reportagem, horóscopo, editorial, resenha, artigo de opinião, carta do leitor, tira, charge. Todos esses exemplos trabalham com algum tipo de notícia, com algum tipo de informação. Depois, ficcional. Poema, peça teatral, conto de fadas, crônica, lenda, fábula, novela, conto, miniconto, romance e etc. Esses exemplos dados trabalham com a ficção, com a criatividade, não com a realidade. Os exemplos acima têm um compromisso maior com a realidade. Os exemplos, como peça, conto de fadas, crônica, eles trabalham com a imaginação, com a recriação poética, ok? Continuando, esferas sociais de circulação e gêneros discursivos. Então, esferas sociais de circulação. Cotidiana, literária ou artística, né? Então, quais são os gêneros discursivos que circulam no dia a dia? Bilhetes, convites, cartão, diário, fotos, músicas, piadas. E no âmbito literário e artístico, quais são esses gêneros? Autobiografia, biografias, contos, contos de fadas, escultura, ou seja, são gêneros que estão associados à arte, à literatura, à imaginação, à fantasia, certo? Agora, por fim, vamos falar do suporte, ou seja, é a base para a materialização do gênero. Nós podemos ter o formato virtual, físico ou não convencionado. Os suportes físicos exigem leitura mais linear, mais direcionada, portanto menos dinâmica. Quando a gente pensa em um livro, por exemplo, ele tem uma sequência de capítulos, certo? Então você tem menos protagonismo, você é levado a seguir aquela sequência que foi pensada para que aquela obra fosse materializada. Por outro lado, os suportes virtuais possuem uma dinâmica mais diversificada, tendo em vista que os ambientes virtuais proporcionam uma leitura não linear e hipertextual, em que o interlocutor possui total protagonismo. Nesse caso, nós temos que pensar nas diferenças. Então, o suporte físico ele tem uma leitura mais linear, uma leitura direcionada, portanto menos dinâmica. Isso não vai acontecer no suporte virtual, né? No suporte virtual nós temos uma dinâmica que é mais diversificada e tendo em vista que os ambientes virtuais apresentam uma leitura que não é linear. Então, dessa forma, você não precisa necessariamente seguir um caminho pré-estabelecido. Você pode ser mais livre na construção da sua leitura, na construção do seu conhecimento. Certo? E temos também um ambiente hipertextual. Ou seja, é um formato digital e aí lá você vai encontrar hiperlinks, um conteúdo que está ligado a outro conteúdo. Dessa maneira você vai poder escolher de qual maneira você vai direcionar o seu olhar e, consequentemente, a sua leitura. Há ainda o suporte não convencionado. São aqueles que, a priori, não foram criados com a finalidade de serem suportes de gêneros, mas que, por algum propósito, passaram a desempenhar também a função, além da primária. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um veículo que apresenta uma propaganda, o objetivo do veículo não é esse, a priori, certo? É levar pessoas de um lugar para outro, mas, por algum motivo, aquele transporte está servindo também como um meio para a divulgação de alguma coisa. Então, a gente tem um suporte que não é o físico, que não é o virtual, mas é não convencionado. Ele não deixa de cumprir com a função, que é levar indivíduos de um espaço físico para outro, mas, além de fazerem isso, também conseguem expressar, mostrar alguma divulgação, alguma ideia, algum produto, certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.